O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Levítico. Vamos dar continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, nos livros do Pentateuco, um por um, e temos chegado até o capítulo 21, capítulo esse que vamos estar estudando a partir de agora. Encerramos o outro grupo de capítulos, capítulo 18 até 20, quando vimos as advertências de Deus contra as abominações, Deus exigindo do seu povo santidade. E ali a palavra do Senhor falou bem claro, Ele deu os seus estatutos, é para o seu povo andar nas suas leis, nos seus estatutos, nos seus mandamentos, e não andar conforme o costume do Egito, de onde o povo veio libertado pelo Senhor, e nem era para acompanhar e ter como comum o comportamento que era usado nas nações para o local para onde eles estariam agora se dirigindo, à terra de Canaã. Vimos esta parte, e Deus dizia constantemente: eu sou o Senhor teu Deus, quando Ele colocava as suas palavras como um mandamento bem firme. Não é para ser discutido, é para ser obedecido. E todos os assuntos com respeito à santidade, à pureza. Deus é santo, Deus é puro e requer de cada um do seu povo coletivamente também, a santidade. Chegamos agora aos capítulos 21 e 22, em que outras colocações são feitas. Leis, estatutos, ordens de Deus para os sacerdotes. Os sacerdotes, como sendo aqueles que se chegavam mais ao Senhor, que ministravam no santuário, casa de Deus, esses deveriam, além daquelas ordenanças, ter cuidado com outras mais que o Senhor trazia agora no capítulo 21 e no capítulo 22. Observe, irmãos, uma das condições para nós estarmos mais próximos de Deus, termos estreitada a comunhão com Deus, é justamente a santidade, a pureza em todas as suas formas. E o capítulo 21, observem no verso 1, quando Deus diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo. Verso 6: serão santos a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. E ainda no verso 8: portanto, os santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E agora vem as prescrições, todas elas naturalmente com respeito ao cuidado do sacerdote, do que ministra na casa de Deus, por causa justamente desse seu ofício, desse seu ministério. Irmãos, é importante considerarmos isto, lembrando sempre que muitas coisas são colocadas na forma de figuras, mas precisamos captar a mensagem que Deus quer trazer para nós no sentido espiritual, ou seja, o que é que o Espírito de Deus está falando através desta representatividade, desta figura
assim colocada nesses capítulos. Outra observação: lembremos que no passado Deus tinha estabelecido aquela forma de se chegar a Ele através da tribo de Levi, que Ele santificou para que assistisse no seu santuário e estivesse à disposição das outras tribos de Israel. E dentro da tribo de Levi, em particular, a família de Arão, para ministrar no santuário. E somente esses eram chamados sacerdotes, somente estes tinham acesso ali ao pátio, ao lugar santo, e o sumo sacerdote também ao lugar santíssimo. Está bom? Mas agora, na dispensação da graça, Deus tem operado de uma forma diferente, em que todos aqueles que Ele chama a si, todos eles são reis e sacerdotes. Então, se há ordenação para os sacerdotes, aqui em Levítico, isto está relacionado também para nós. Agora, na dispensação da graça, reis e sacerdotes, nação santa, sacerdócio real. Então, não é para uma classe, como alguém poderia dizer, de obreiros dentro da comunidade da igreja. Não, todos são reis e sacerdotes. Então, essas palavras são para todos também, de onde não há mais aquele destaque anterior, dizendo que tinha o povo e os sacerdotes em separado. Mas todos são sacerdotes. Continuando, dentro deste assunto de purificação, observem as primeiras palavras de Deus, quando diz, para não se contaminar com morto. Já vimos anteriormente, quanto às leis da purificação, que muitas coisas podem fazer o homem ou o sacerdote impuro. E aqui a palavra é dita que o sacerdote não poderia se chegar a nenhum morto, qualquer tipo de morto, não poderia se chegar, sendo animal ou ser humano, porque isso era contaminação, ainda que não por causa, vamos dizer assim, da lei de Deus, ou que não era necessário, mas por causa da fragilidade humana, da sensibilidade humana, Deus disse que aceitaria que o sacerdote pudesse chegar ao morto, que no caso fosse algum parente mais próximo, conforme aqui depois vem fazer os diversos destaques. Mas o sentido não era o cadáver, o sentido é nós não nos associarmos a coisa alguma com aqueles que espiritualmente são mortos. Esse é o sentido da palavra, e não, na verdade, a um ser que tenha falecido, mas, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem, entre várias coisas, que diz também que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ou que não tem a sua forma de vida comum com aqueles que não têm vida espiritual, mortos espirituais. Continuando, outra forma também de contaminação, e para o que o sacerdote é advertido, é aquilo que está no verso 7, quando diz: não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. E esta palavra que aqui está é repetida no verso 13, quando também diz: e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. E agora? Então também no matrimônio, na vida comum do lar, ele deveria ter o cuidado
de aquela que é a sua companheira, que com ele forma um corpo, não poderia de forma alguma ser de uma situação infame, por causa do nome do Senhor que vem sobre ele. Aqui está mais uma afirmativa, irmãos, da incorreção de que muitos hoje estão entrando como permissível, natural, quando se divorciam, o que por Deus já é algo que o aborrece, não alegra o Senhor, não é da sua vontade. Quando depois ainda se casa com pessoas que não são dignas, ou mesmo, ainda que seja digna em si mesmo, dentro da situação de repudiada, não pode servir como esposa daquele que se consagra a Deus. Isso no passado. E hoje, mudou alguma coisa? Lembrando que o casamento diante de Deus permanece da mesma forma que Ele criou, e quando alguém repudia a sua esposa, aquele que casa com ela adultera, e este que repudiou e casa com outra adultera, diz a palavra, também. Então estamos numa situação que precisamos ter cuidado no meio das igrejas evangélicas. Esta prática está ficando muito normal, mas mostra que a pessoa não está consagrando a sua vida a Deus, nesse particular, na vida conjugal, conforme Deus aqui está dizendo bem claro, dizendo: eu sou o Senhor que te santifico, ou que o santifico. Continua a expressão da palavra de Deus, indo agora para os versos 21 em diante, escolhendo apenas alguns versos nesses capítulos, quando a palavra também diz, leia o verso 21, nenhum homem da semente de Arão, ou seja, os sacerdotes, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. E continua, 23, porém até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Também, outra afirmação, outra ordem, que conforme já temos citado, não tem caráter, aspecto físico, não é no natural, mas sim naquilo que isso significa. Todo aquele que se chega a Deus, em quem há alguma deformidade, Deus está falando no sentido espiritual, algo está errado. Na sua vida espiritual, não está adequado para se aproximar de Deus, para ministrar as coisas santas de Deus. Observemos, por exemplo, o caso de Isaías mais uma vez. Isaías era profeta, irmãos, era profeta. Entendo que já era um homem com uma certa santificação, com uma certa proximidade ou comunhão com Deus, mas quando ele viu o Senhor, se destacou a santidade de Deus de uma forma tal que tudo aquilo que poderia ter e que o caracterizava como homem de Deus, um homem santo, entretanto pareceu que não era nada. E ele disse então: ai de mim que vou perecendo, achando impureza em si mesmo, coisa que talvez antes não entendesse, nem percebesse, mas ao ver, contemplar o Senhor, pronto, que diferença. Assim também, irmãos, no sentido espiritual, alguma deformidade, falta é. Que seria isso? No sentido espiritual, tantas coisas podem ser. Cego, alguém que não tem visão seria o mais fácil de entender. Alguém que é surdo, alguém que não ouve as coisas de Deus, é surdo para Deus, vai poder estar ministrando, ensinando as coisas que são de Deus? Como alguém ensinará se primeiramente não recebe de Deus? E Paulo usou aquela expressão, né? O que recebi do Senhor, isso também vos ensinei.
Então, o sentido da deformidade, alguma coisa que o torne indigno espiritualmente diante de Deus, e que o ministrar diante de Deus não seria aceito pelo Senhor devido à sua santidade. E lembremos todo o cuidado que Deus teve ao colocar as figuras nas vestimentas dos sacerdotes e em todas as funções, nos mínimos detalhes, sempre naquela lembrança que convém santidade ao Senhor. Todo aquele que se chega ao Senhor guardará a santidade. Assim continua também no capítulo 22, quando, por exemplo, no verso 2, a palavra diz: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Quando nós estudamos as ofertas, lembrem de que havia detalhes, orientações diversas a respeito de tudo aquilo que era levado como oferta ao Senhor. Aquilo que tinha que ser queimado sobre o altar, aquilo que tinha que ser queimado fora do arraial, aquilo que o sacerdote tinha que comer no lugar santo, aquilo que o sacerdote podia levar para a sua casa era a sua manutenção, aquilo que o povo do que ofertava também participava. Tudo estava estabelecido. E o sacerdote não poderia, como diz a palavra aqui, estar se envolvendo com a parte ou a porção que não era sua. Lembremos, para entender um pouquinho mais, o caso de Ofni e Finéias. No tempo passado, no tempo que temos em Samuel, de que o povo de Israel trazia as suas ofertas ao Senhor, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes, não queriam respeitar um mandamento da lei de Deus. Não se separava, não se apartava das coisas santificadas oferecidas pelo povo, mas ia ao encontro do povo, daquilo que o povo trazia, eles, vamos usar essa expressão, metiam a mão, até com força e com violência, para tirar a parte que eles queriam para si, não permitindo que alguma coisa até fosse queimada, como diziam eles: não tomaremos nada queimado, nada assado, queremos cru. Uma forma de profanação terrível, pelo que veio a ira de Deus sobre eles, e aqueles que foram de alguma forma contaminados com esse proceder errado, também tiveram posteriormente um castigo, um dano terrível. Mas agora também, irmãos, existem coisas levadas ao Senhor, e se são levadas ao Senhor, aquele que ministra não pode ter parte alguma, de forma nenhuma. E nós precisamos ter cuidado para entender bem essas coisas. Como, por exemplo, muitas pessoas são evangelizadas e se apegam muito àquele que evangelizou, e fica de tal forma preso a ele que deixa de seguir o Senhor. Na verdade, esse que está evangelizando tem que saber que ele tem que ser um atrativo inicial da pessoa, do pecador, daquele que não conhece a Deus, para se aproximar dele, mas este deve, pelo sacerdote evangelizador, ser conduzido ao Senhor, como João Batista chegou a dizer, falando daquela forma: importa que ele cresça, que eu diminua, importa que os meus discípulos deixem de ser meus discípulos e sejam discípulos do Senhor. E vê muitas vezes pessoas, na verdade, as almas consagradas que deveriam ser levadas a Deus, estão sendo manipuladas como o quê? Discípulos particulares de alguém, e não são encaminhadas ao Senhor. Além disso, nós temos muitas outras coisas, como ofertas de dinheiro, ofertas de bens, que alguém pode achar no direito de receber para si, quando na verdade o que é para Deus, é para Deus. Se existe alguma porção que é para ele, Deus já fala qual que é, sobre essa ele tem o seu direito. Mas a porção que não é dele, ele não pode entrar, porque é porção do Senhor. Por exemplo, ofertas, dízimos que são trazidas à casa do Senhor, não é para o ministrante, não é para o sacerdote, não é para o pastor,
é para a obra. E também tem as indicações. Ainda que, diz a palavra, que digno é o obreiro do seu salário. Tudo bem, mas aí é a porção que a igreja, que o Senhor estabelece. Mas fora disso, o que é consagrado ao Senhor é ao Senhor. Vemos, por exemplo, aquele caso de Naamã, que veio trazer uma oferta de agradecimento a Deus pelo que tinham recebido de cura da sua lepra. Eliseu não quis receber, porque vinha como direcionado a ele. E a oferta, na verdade, o agradecimento tinha que ser a Deus. Eliseu não aceitou. Geazi, com cobiça, depois que Naamã retirou-se, correu atrás para tirar alguma coisa de Naamã, inventando uma história que acabou ele de sair, chegou alguns e precisam ser assistidos. E nisso o nome do Senhor, aos olhos de Naamã, pode ter sido diminuído. É assim também hoje. Quantas coisas podem acontecer em que alguém, utilizando-se dos dons que Deus lhe dá, e começa a receber bens, presentes, como se tudo aquilo fosse para ele. E ele fica sendo o galardoado, aquele pelo qual a bênção chegou a alguém, e o Senhor é como tido em esquecimento. Precisamos ter o devido cuidado. Tem um testemunho de um pastor que esteve orando em favor de um certo senhor enfermo, e ele era bem colocado financeiramente. Depois que ele foi curado, ele veio trazendo um presente de um certo objeto significativo para aquele irmão. O irmão disse: não posso receber, quem te curou foi o Senhor, mas se você quer agradar ao Senhor, trazendo essa oferta, entrega na igreja, entrega para a obra de Deus. É uma forma de entendermos o que é nosso, o que não é nosso. O que é do Senhor é do Senhor. E assim diz a palavra: nisso o Senhor é santificado. Há um proceder adequado em todas as coisas, naquilo que se oferece ao Senhor nosso Deus. Continuando mais um pouquinho, verso 10 do capítulo 22. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Saber diferenciar as pessoas com quem nos envolvemos, para não colocá-las envolvidas com as coisas de Deus só porque é um parente, é um amigo, é um hóspede. Não pode. Tem que saber fazer a diferenciação. Como poderíamos dar um exemplo disso? Nós temos nas Sagradas Escrituras, no tempo de Neemias lutando pela causa do Senhor, na restauração da nação de Israel, na construção dos muros de Jerusalém. Foi só Neemias sair um pouquinho para dar satisfação ao rei da obra que acontecia na Judéia. Pronto, muitos sacerdotes levaram para dentro do templo, para morar dentro do templo, pessoas que não eram israelitas, gentílicas, e até mais do que isso, inimigos do povo de Deus. Inimigos do povo de Deus. Foi só Neemias sair, pronto, lá estava sendo recebidos na casa de Deus para morar. Não será que muitas vezes, a título de amizade, parentesco, a gente está envolvendo pessoas nas coisas de Deus sem serem para isso preparadas? Como alguém, por ser parente, ser trazido para participar da ceia, ou alguém para ser batizado sem, na verdade, ter uma conversão, ministrar o casamento de alguém que não é convertido, e tanta coisa que acontece neste mundo. É trazer pessoas que não têm nada com Deus, não são israelitas ainda, por uma conversão, pela aceitação da fé em Jesus, para participar dos bens espirituais. Aí está a questão. É proibido. Deus não autoriza, não está correto. No capítulo 22, o verso 20: não apresentar animais defeituosos. Deus é grande.
Deus é maravilhoso, é o Altíssimo. Toda oferta, conforme vimos anteriormente, tem que ser daquilo que agrada a Ele, e algo correspondente à nobreza de um grande rei. Lá em Malaquias capítulo 1 nós temos a exposição disso de uma forma declarada em detalhes, em que o próprio Deus fala. Malaquias capítulo 1, versos 6, 7 e 8. E Deus diz desta forma: o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E Deus responde, verso 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí está a colocação de Deus, irmãos. Agora, no tempo passado era assim, e hoje pode ser alguma coisa que alguém oferece ao Senhor, mas como se diz, do que sobra, daquilo que ele não tem utilidade nenhuma, não serve para ele, não sabe o que vai fazer, dá para o Senhor. Até mesmo no aspecto dos dízimos e ofertas, trazei os dízimos, mas como primícias, o primeiro. Mas muitas vezes nós temos observado a tendência humana nossa de que pagamos a conta daqui, conta dali, prestação disso, prestação daquilo, chega no final, se sobrou, o dízimo do Senhor. Nisso o Senhor não é santificado, não é glorificado. Deixa para o Senhor o último, e se sobrar, o Senhor não é santificado, não é glorificado. Estamos menosprezando o Senhor. Então é mais certo eu gastar comprando alguma coisa para o meu deleite cotidiano, que muitas vezes são contas daquilo que não é tão importante, quando a palavra diz: se tivermos o que comer e com o que nos cobrirmos, vamos nos dar por satisfeitos. E compramos isto, compramos aquilo, também queremos aquilo, trocar isso, trocar aquilo, mais novo disso, mais novo daquilo, e as contas vão aumentando, e às vezes não sobra para o dízimo do Senhor. Nós estamos dando o último. O defeituoso, o faltoso, não serve para o Senhor. Precisamos ter esse cuidado, irmãos, também de entendermos estas coisas, e na vida diária não deixarmos de servir o Senhor de uma forma mais honrada, mais nobre, e não de uma forma mesquinha como quem até faz o favor. Por isso também que as ofertas são voluntárias. Ninguém pode trazer para o Senhor uma coisa que não seja voluntária, que Deus também não aceita. É como imposição. E o Senhor é grande. Por isso no verso 11 de Malaquias capítulo 1 continua a palavra dizendo: mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso ou oração, e uma oblação ou oferta pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também, irmãos, que ao fazer alguma obra para o Senhor, não podemos fazer relaxadamente, pela metade, de qualquer jeito. Não, com todo o capricho, com todo o zelo, é para o Senhor.
Vamos supor, por exemplo, fazer uma faxina na casa do Senhor. Quero oferecer ao Senhor esse trabalho. Então vamos fazer uma faxina caprichada. Vamos fazer uma casa de oração para Deus. Vamos fazer com cuidado. Como às vezes alguém diz, é da igreja. E desperdiça cimento, desperdiça cal, desperdiça areia. E diz, é da igreja. Esquece que antes de ser da igreja, é do Senhor. E o Senhor, nesses cuidados todos, observe que quando Ele multiplicou os pães, Ele mandou recolher as sobras. E foram 12 cestos. No sentido também de que não é para desperdiçar, jogar fora. E diz a palavra que o desperdiçador é parente do destruidor. Isso também tem colocação nesse ponto, de oferecer ao Senhor as coisas de qualquer jeito. Não serve. Mas continuemos, irmãos. Animais defeituosos significa também, lembrando que os animais podem ser parte de oferta levada ao Senhor, não pode ser animal imundo. Isso é impróprio à santidade de Deus. Significaria muitas vezes a gente conduzir para a casa do Senhor de uma forma tal pessoas que não estão prontas ainda, como disse antes, não só no aspecto do animal impuro, das pessoas não prontas para o batismo, para a ceia e outras coisas. Entretanto, levar o Senhor desta forma não santifica o nome do Senhor. Isso é impróprio. E assim, irmãos, muitas coisas precisam ser observadas no nosso dia a dia, para não virmos estar profanando na casa de Deus o nome do Senhor. É onde nós temos insistido muito. Muitas pessoas chegam ao púlpito para trazer uma mensagem, antes ou depois de trazer a mensagem, já começa a fazer a parte comercial. Lembre-se que eu vou pregar agora uma pregação que já está no meu DVD, que já está no meu CD, e o preço é tal. Ou então prega e depois anuncia, isso já está gravado, logo logo já estará na banca. Podem... Meu Deus, a casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. E alguns lá que parece estar indo para a casa do Senhor para cantar, para pregar, para depois ter um material para expor para a venda. Precisamos ter cuidado. A disputa de cantores para cantar no horário nobre, porque quando terão maior audiência e um público maior, para depois ter uma saída maior do seu CD, precisamos ter cuidado. Estamos profanando a casa de Deus. Muitas coisas há no nosso dia a dia que, se tivermos intenção de agradar a Deus, Deus vai despertar no nosso viver isso, para nós escaparmos de não estar querendo servir ao Senhor e na verdade estarmos profanando o seu santo nome. Finalmente, no capítulo 22, encerra-se este capítulo, renovando aquelas advertências, aqueles cuidados que o Senhor fez em todos os capítulos anteriores, desde o capítulo 18, ao dizer: pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. 3 vezes encerra Deus estas colocações para os sacerdotes, esses alertas e advertências, lembrando sempre: eu sou o Senhor. Trouxe vocês a mim, tirando da terra do Egito, para serdes meus. Aí está, irmãos, quantas coisas que não é no proceder da solenidade, do ritual, do passado, na cerimônia do templo. É o dia a dia de hoje, quando estamos servindo a Deus. Precisamos ter todo o cuidado. Agora, dando continuação ao nosso estudo, vamos para o capítulo 23, capítulo esse que vai tratar das solenidades. Que são solenidades? São dias solenes, comemorações, dias nobres, dias
em que devemos trazer à lembrança fatos importantes ou oportunidades colocadas por Deus para estarmos relembrando o que é importante aos olhos de Deus e também para nós. Comemorações, solenidades. Então vamos assim, capítulo 23, o verso 2. Disse o Senhor: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Nós temos hoje em dia, irmãos, muita forma de convocar o povo de Deus, e nós damos muitos títulos: consagração, clamor, damos o título de festejar aniversário, título de ação de graças por essa bênção ou aquela, culto do ciclo de oração ou culto com a mocidade, e fazemos festas, congresso disso, congresso daquilo. Tá bom, mas na verdade todas essas formas de nós convocarmos o povo deveria ter outro nome, dentro das convocações que Deus colocou para que o povo dele fizesse. Não estou censurando estas comemorações já antes citadas, mas querendo dizer que elas na verdade deveriam ter outro nome, ou deve se encaixar dentro das comemorações que Deus aqui coloca para nós. Vamos então, quais são as comemorações? Na verdade, sempre Deus destaca que não podemos esquecer nunca do sábado. Assim vem no verso 3, dizendo: 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Aí está o sábado, que traz tanta dúvida ainda, porque há aqueles que fazem separação de dias e separam esse dia como sendo um dia santo, um dia que nada se pode fazer, observando de 7 em 7 dias, períodos completos, segundo o calendário dos homens. A dificuldade, irmãos, é porque muitos não entendem que este sábado tem forma figurada. Tanto que os israelitas tinham sempre alguma questão, disputa com o Senhor Jesus, porque Jesus fazia alguma coisa no dia que eles entendiam que era sábado. E Jesus falou de muitas formas para que eles pudessem entender, ainda que muitos não entenderam, de que o sábado do Senhor não é um dia da folhinha segundo o calendário dos homens, mas o sentido, na verdade, do dia do descanso, entre tantas colocações que poderíamos fazer, é um alerta que não é para nós vivermos os dias numa ansiedade de cobiça desenfreada, mas sabemos que a nossa labuta da nossa vida deve ter como alvo um dia de descanso, que não é neste mundo e nem no repouso do físico. Não, o sentido é espiritual. Toda a nossa luta nesta existência deve ser objetivando chegar ao descanso, alcançar o dia do descanso. É o que Jesus falou de muitas formas, e eu quero lembrar, quando depois em Hebreus lemos de uma forma bem clara no capítulo 4 verso 3, a palavra que o escritor deixou assim citando: aqueles ou nós os que temos crido, alcançamos o repouso. Todo aquele que aceita Cristo Jesus na verdade, que vem ao Senhor pela fé, ele entra no repouso do Senhor. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 11, os versos 28 e 29, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis o descanso para as vossas almas. Esse é o sentido do descanso. E quantas vezes Jesus teve que ensinar que eles guardavam um dia da semana de uma forma
incorreta sem entender o que o Espírito de Deus falava. E para nós, hoje, o descanso é Cristo Jesus. Quem chegou a esse descanso, chegou a Cristo Jesus, já entrou no sábado de Deus, no descanso de Deus, porque toda a razão da nossa vida é chegarmos ao Senhor. Esse é o sentido. Tanto assim que, para desmanchar essa ideia de um dia consagrado, nós temos em Romanos capítulo 14, versos 5 e verso 6, a colocação de Paulo ensinando de que há pessoas que fazem diferença de dias e dias, e aqueles que acham que todos os dias são iguais. Pelo quê? Observem a colocação de Paulo ao fazer este ensinamento, quando ele diz no verso 5: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Verso 6: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. No tempo da graça, essa ideia de guardar um dia da folhinha não é o importante. Mas se alguém faz questão de guardar o sábado da folhinha, deixa eu servir a Deus desta forma, no seu entendimento. E se eu acho que tem que ser a quarta-feira, então sirvo eu na quarta-feira. E se o outro acha que todos os dias são iguais e que deve servir ao Senhor todos os dias, melhor ainda, serve ao Senhor todos os dias. Agora, ninguém pode criticar o outro, porque ele é servo de Deus. Ele dará conta do cuidado que ele tem de servir ao Senhor da forma que entende, da forma que quer consagrar-se ao Senhor. Não compete a nenhum de nós, porque ele é servo de Deus, como nós também somos. E nós também temos a forma de servir ao Senhor, separando dias ou não, separando alimentação ou não, no nosso modo de ser e de se chegar a Deus de forma que lhe agrade. Observe bem esse particular. Há muitos que criticam os que guardam o sábado. Não podemos criticar de forma nenhuma, porque eles estão guardando para o Senhor. Deus entende a forma deles servir. Se o fizerem de forma incorreta, não terão recompensa, mas se o fizerem de forma correta, é agradável ao Senhor. E nós, que não guardamos o sábado, vamos entender que, entretanto, devemos servir no nosso dia, ou em todos os nossos dias, ao Senhor, conforme diz a palavra em Eclesiastes: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E tem a palavra ainda em Hebreus que diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agora, se eu critico o que guarda o sábado, sendo que na lei, textualmente, está escrito para guardar o sábado, e coloco um outro dia para guardar, falando que é outro dia que Deus mandou, aí eu erro, porque Deus não mandou outro dia. Assim há aqueles que guardam o domingo, dizendo que tem que ser o domingo, e às vezes criticam os que guardam o sábado ou qualquer outro dia. E onde está escrito que é o domingo que Deus mandou? Se ele quer guardar domingo, guarde ele o domingo. Procure servir a Deus de uma forma correta no dia que escolheu. Não é para colocarmos questão. Mas nós vamos ver depois, nesse estudo mesmo do capítulo 23, que o sábado do Senhor não é o da folhinha de 7 em 7 dias, mas é um dia determinado para o Senhor. Se Deus te disser que hoje para Ele é sábado, que Ele quer que você guarde hoje este dia, pronto, para você será sábado da parte de Deus, enquanto que para o outro poderá não ser. Assim sendo, vamos continuar. A próxima solenidade apontada está no verso 4 e 5. A solenidade, a comemoração da Páscoa, conforme Deus diz, verso 5: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Pronto. Que é a Páscoa? É uma comemoração
é uma lembrança da ocasião que o povo de Israel estava na terra do Egito, e estando na terra do Egito, no 14º dia do mês primeiro, por ordem de Deus, aquele mês seria o primeiro, tiveram uma orientação para contar os dias, deveriam sacrificar o cordeiro dentro de um ritual estabelecido, em horários definidos também, à tarde, e depois comer deste cordeiro assado em fogo à noite, porque nesse mesmo tempo estaria passando o destruidor sobre a terra do Egito, mas na casa do israelita que estivesse participando deste cerimonial, dessa solenidade que é a Páscoa, não haveria mortandade alguma. Observe que isso é figurado em Cristo Jesus. Se nós nos alimentarmos de Cristo Jesus, tivermos guardado nas nossas casas, na aspersão do sangue de Cristo Jesus, a aspersão essa que fala da redenção, da expiação dos nossos pecados, a morte não virá sobre nós. E teremos plena liberdade de sair do Egito, da escravidão, e caminhar em direção à terra prometida, hoje os céus. Agora observe bem, que muitos querem comemorar a Páscoa de uma forma absolutamente errada. Primeiro, não é no primeiro mês. Temos que descobrir qual é o primeiro mês para Deus em cada ano. Se fosse mandar nas figuras de novo, mas até isso já se perdeu. Qual é o 14º dia do primeiro mês? E ainda mais, teríamos que ser israelitas, teríamos que ter saído do Egito. Ainda mais, teríamos que sacrificar o cordeiro à tarde. E tantas exigências que são colocadas. E quantos estão fazendo essa tal Páscoa num dia que não é o estabelecido por Deus, fazem no domingo, que é, na verdade, o dia da primeira-feira, que o dia seguinte é a segunda-feira, enquanto que a ordem de Deus era à tarde, no dia anterior ao sábado. Por isso que Jesus, como o Cordeiro de Deus, a verdadeira Páscoa, foi sacrificado entre as duas tardes, final de sexta, já iniciando o sábado. Observe bem, e muitos neste mundo não saíram do Egito, no sentido espiritual, continuam no mundo, continuam no Egito, e querem sacrificar a Páscoa. Totalmente errada. Quando vem coelho, que é animal imundo, quando vem chocolate, quando a palavra de Deus fala que a Páscoa é morte, é dor, era lembrado pelas ervas amargas no ritual, na cerimônia de se fazer a Páscoa, e ainda mais com pão sem fermento, lembrando o Senhor, a palavra de Deus sem alteração, todos esses cuidados ali colocados, e fazem com coelho e chocolate em forma redonda, falando que é o ovo. Coelho não bota ovo, é outra mentira. Precisamos entender isso, publicar isso, que muitos estão enganados, dizendo fazer solenidade ao Senhor de Páscoa, quando na verdade é. Mas que seria hoje a Páscoa para nós? Nós vamos aprender isso lá em Coríntios, no capítulo 5, verso 7, quando a palavra diz bem claro, que o Senhor Jesus, Ele é a nossa Páscoa. O Senhor Jesus crucificado é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual, que foi morto, para que pudéssemos ter o perdão de nossos pecados, livramento da morte e direito de caminhar para a terra prometida, os céus. Esse é o sentido da Páscoa, que era determinado fazer no 14º dia do mês. Indo para outra festividade, está no verso 6, quando diz: aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor, 7 dias comereis asmos. Verso 7, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aqui você já tem a ideia do que Deus quer dizer de sábado, que não é 7 dias após 7 dias, conforme a folhinha, o calendário. Porque acabamos de ter no 14º dia, um dia de santa convocação, sábado, e o dia 15º, o dia seguinte, era sábado também, porque era dia de santa convocação. Nenhuma obra servil fareis.
e o povo deveria estar comendo pão sem fermento por 7 dias. E a palavra diz no verso 8, vou ler o 7 e o 8. Ao primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias comereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aí temos outro sábado, nem terminou a semana de 6 dias de trabalho e o 7º seria sábado. Não, no 7º dia, sendo o primeiro já sábado, o 7º seria outra vez sábado. Tivemos somente 5 dias neste meio, porque Deus determinou, esse dia é sábado, é dia de santa convocação, não fareis obra servil alguma. Aí está. Mas solenidade dos asmos, ou festa dos asmos, o que significa isso? Significa comer o pão sem fermento. Conforme já dissemos, é vivermos todos os dias da nossa vida, 7 significa plenitude, todos os dias da nossa vida, comendo somente do pão, palavra de Deus, sem acréscimo algum. Pão sem fermento. Esse é o significado. Agora vamos entender um pouquinho mais. Observe que a festa dos asmos, a solenidade dos pães asmos, era imediata após a Páscoa. No significado, se Jesus morreu por mim, o resto dos dias da minha vida, 7, toda a minha vida, é o significado de 7, tem que ser alimentando da palavra de Deus. Só. E sem alteração, sem acréscimo. No simbolismo de sem fermento. É assim, irmãos, na verdade deve estar acontecendo conosco hoje. Desde que aceitamos Jesus. Há pouco o irmão deu testemunho, tem 30 anos que aceitou o Senhor. Aceitou o Senhor no dia e o resto dos 7 dias da vida dele até hoje, que por enquanto ainda é 30 anos, mas está dentro dos 7 dias, comendo a palavra de Deus, sem alteração, sem acréscimo algum. Como ela é? Pão sem fermento, pães asmos. É a nossa jornada, saindo do Egito, devemos estar comendo da palavra até chegarmos a Canaã celestial. Temos comido, irmãos, pão sem fermento, dia após dia? Não é 7 dias só, é toda a nossa existência depois de termos passado pela Páscoa, de termos tido Jesus morrendo por nós, para perdão dos nossos pecados e liberdade para caminharmos para o céu. Continuando, uma outra solenidade encontramos a partir do verso 9 no capítulo 23. É a solenidade das primícias. Verso 10 e 11 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, colher, fazer a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega, da vossa colheita, ao sacerdote. E ele moverá, diz o verso seguinte, um molho perante o Senhor Deus, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Vamos repetir. Primícias. É determinado o dia? Não precisamente, mas era explicado dessa forma. Quando chegar o tempo da colheita, colhendo o povo o fruto do campo, do que plantaram, do que cuidaram, do que agora colhem, estariam reservando do primeiro fruto colhido alguma coisa para oferecer ao Senhor, chamando-se isso de primícias. É a solenidade das primícias, a festa das primícias, ou seja, o primeiro fruto do campo. E era levado ao Senhor, que dia? No dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? É a primeira-feira. É o primeiro dia da semana. Irmãos, segundo nós temos em Coríntios, capítulo 15, no verso 20, por exemplo, a citação clara que é Cristo Jesus, Ele é a
primícia ou as primícias. A palavra diz respeito a Cristo Jesus. Essa solenidade de primícias é lembrar, comemorar o primeiro fruto da terra. Qual é o primeiro fruto da terra? É o próprio Jesus. É o primeiro filho do homem que, tendo morrido, tendo sido colheito, era agora apresentado a Deus. Por isso que observe, ao primeiro dia após o sábado, porque Jesus morreu de sexta para sábado, ficou sepultado sábado, e no primeiro dia da semana ressuscitou. Fruto colhido e apresentado a Deus como primícias. Conforme Apocalipse temos, Jesus, primícias, o primogênito dos mortos, ou do que se levantou dentre os mortos. E eu queria ler a palavra em Coríntios 15, para ficar no texto que ali está, com mais precisão da palavra. Quando lemos assim, verso 19: se esperamos em Cristo, capítulo 15, verso 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus, as primícias, o primeiro a se levantar dentre os mortos. Agora, aguardem. Primícia, uma solenidade. Nós estamos comemorando o quê? A ressurreição de Jesus. O Jesus que se chamou de grão de trigo, que foi plantado e dava fruto para Deus. Observe, irmãos, que em todas estas solenidades, o assunto não é festividade à toa, é algo importante na vida espiritual, que deve ser comemorado. Páscoa, Jesus morrendo por nós, para termos perdão dos nossos pecados. Asmos, é a nossa caminhada sustentada pela palavra de Deus. Primícias, Jesus que ressuscitou de entre os mortos, reforçando a esperança de um dia também sermos ressuscitados e chegarmos a Deus. Continuemos. A próxima solenidade está em Pentecostes, também chamado de solenidade das semanas ou festa das semanas. Está a partir do verso 15. Leia o verso 15 e 16, quando diz: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Por isso é chamado de Pentecostes, relacionado ao número 50. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Paremos. Solenidade de Pentecostes. Voltemos à solenidade anterior. Eu estava colhendo do campo, na minha lavoura, colhi o fruto da lavoura, e no primeiro dia da semana após o sábado, do primeiro fruto, levei uma oferta ao Senhor. Isso fala de Cristo Jesus, o primeiro dentre os mortos, recebido nos céus e que se assentou à sua direita. Muito bem, mas só que a colheita continuava. A colheita continua. E um dia termina a colheita. E eu tenho que esperar 7 semanas da colheita. 7 tempos plenos, porque é 7 vezes 7. Esperar toda a colheita. Para depois, no 50º dia, terminados os 7 períodos plenos de colheita, levar ao Senhor uma nova oferta do fruto do campo. E observem nesse particular que daria um dia depois de um sábado, vindo a ter 2 sábados seguidos, um dia e outro dia também, novamente. Mas o que significa isto? Vamos lembrar de novo.
Jesus disse ao falar da parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, versos 37 e 38, o campo é o mundo, o que semeia é o Filho do Homem, e a semente é os filhos do reino de Deus. Nós somos, na verdade, irmãos, o fruto do campo, fruto da lavoura de Deus, que ao terminar a colheita, somos colhidos e levados como oferta ao Senhor Deus. Pentecoste fala de plantar, cuidar da lavoura e depois colher o fruto para Deus. A lavoura é o mundo, nós somos os trabalhadores e devemos apresentar ao Senhor o fruto do campo, que são as almas. Isso que é Pentecostes. Agora vamos entender mais um pouco, quando a gente abre Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 mesmo, verso 3, que Jesus, as primícias, depois da ressurreição, ficou com os discípulos cerca de 40 dias. E despedindo os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque não será depois de muitos dias, vamos dizer assim, daqui uns poucos dias. E os discípulos permaneceram em Jerusalém em oração naquele cenáculo, até que chegou o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Observe bem essas contagens. Vamos entender. Os discípulos, Pedro, João, Mateus, Maria, as outras mulheres e outros mais, 120 estavam reunidos no cenáculo. Mas o que eles eram? Senão frutos do campo, colheita de Jesus, que agora Jesus levava ao Pai, no dia da oferta da colheita, que era no 50º dia, ou seja, após o tempo pleno de colher, o fruto é apresentado a Deus. E foi assim que os discípulos, estando reunidos, 120 ali no cenáculo, enquanto estão ali reunidos, é como se Jesus lá no céu apresentasse: Pai, lá está o fruto do campo, a colheita que eu fiz e estou entregando ao Senhor. É quando então Deus do alto céu derrama poder, faz vir o Espírito Santo que vem sobre todos. Aí sim, é o Pentecostes que nós comemoramos. Mas observem bem, Pentecostes não é o fogo descendo do céu. O que é Pentecostes? Almas apresentadas a Deus. A solenidade que devemos estar executando é levar almas para Deus. Isso é Pentecostes. Agora, o fogo é Deus completando, aceitando, abençoando a nossa oferta. Muitos têm mudado as coisas e dito que Pentecostes é poder, é avivamento, é barulho, é agitação, é isso, é aquilo, e não é. Por que a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal? Mas observe bem, vamos voltar ao passado, porque era uma igreja evangelizadora. Ia para o campo, semeava, cuidava e depois trazia para o Senhor almas do campo. E era uma festa na igreja, muita gente aceitando o evangelho e sendo batizados com o Espírito Santo. Não há Pentecostes se não houver fruto para apresentar a Deus. Não haverá poder de Deus, nesse particular, se não houver almas, vasilhame para receber do azeite santo descido do céu. Isso que nós precisamos entender. Muitos estão querendo fazer festa, avivamento, só internamente, enquanto na verdade para Deus haverá uma solenidade cumprida segundo a sua ordem
Pentecostes, se almas forem trazidas a Ele, vasos vazios, na verdade purificados pela ministração da palavra, e Ele vai encher do seu Espírito. Mas nós estamos indo com vasos, vamos dizer, irmãos, por bondade de Deus, já cheios de azeite, para receber nova porção, e não estamos dando oportunidade para que o reino de Deus aumente, cresça com novas almas, novos vasos sendo apresentados ao Senhor. Precisamos entender isso. Pelo que, se a igreja Assembleia de Deus deixar de ser evangelizadora, deixa também de ser igreja pentecostal. E ficamos com movimentos internos, uma força tremenda que tem que fazer o pregador, para que haja alegria no meio do povo, chamando-se isso de Pentecoste. Mas Pentecoste não é alegria, não é a ministração dos dons espirituais. Pentecoste é levar almas para Deus. E aí há a festa no céu. E Deus faz a gente aproveitar um pouco da festa do céu, fazendo festa também na terra, porque Ele derrama do seu poder sobre aqueles que foram os ceifeiros, porque também eles se alegram na colheita. É outra palavra que Jesus disse, que todos vão se alegrar, tanto o que planta, vou aumentar um pouquinho, como o que rega, como também o que colhe. Todos se alegram na hora da apresentação do fruto ao Senhor nosso Deus. Aí está, irmãos, esses aspectos todos desta solenidade chamada de Pentecostes. Ainda temos no verso 24 e 25, dando continuidade ao nosso estudo, outra solenidade que é chamada de memória de jubilação. Leia o verso 24 quando diz: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Observe que o sábado é determinado. No 1º dia do 7º mês, se olhar a folhinha, vai dizer que é um dia qualquer da semana lá, mas para o povo de Deus, espiritualmente falando, quando Deus diz que é dia de santa convocação, é sábado, qualquer que seja o dia. E aqui era o 1º dia do 7º mês, é o tempo de júbilo. Aí sim, irmãos, é para nós termos essa solenidade, essa comemoração, essa lembrança, lembrar os dias de alegria, razões de ações de graças diante de Deus. Aí sim, esses chamados cursos de ciclo de oração, agradecimento por mais um ano, aniversário, isso, aquilo, aquele outro motivo de alegria do povo, na verdade, devem ser isto, o dia de chegarmos a Deus com a lembrança daquilo que nos trouxe alegria. É o tempo de nós, cumprindo o Salmo 103, né? De lembrarmos de todas as suas bondades para conosco. Salmo 103. Não esquecer de nenhuma delas. Assim também Deus falou. Para nós também, irmãos, isso é sinal de gratidão diante de Deus e consolo para a nossa vida na luta cotidiana. Deus mesmo fala para nós lembrarmos dos motivos de alegria, de júbilo no nosso viver. Aí tem tanta coisa que não é para a gente ficar carrancudo, nem murmurando, nem triste, nem aborrecido na caminhada desse deserto que é o mundo, mas lembrando de tudo que o Senhor fez e nisso tendo ânimo para continuar, porque Deus é um Deus que sempre faz maravilhas no meio do seu povo. Em vez do povo na caminhada, em vez de murmurar de uma coisa ou outra, devia lembrar o que Deus fez antes. Deus fez aquilo outro, abriu o mar vermelho, Deus fez a água ficar doce, Deus fez chover carne do céu, fez chover depois o maná, deu água da rocha, Deus. O que será que Deus vai fazer agora? Nessa hora de aperto. E ficar na expectativa de mais uma glória de Deus manifestada. Dia de comemorar, de lembrar das alegrias que tivemos da parte de Deus no nosso viver. Continua no verso 27 até 29, outra solenidade que é o dia da expiação. Diz a palavra assim, lendo os versos 27 a 29. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma,
e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Que dia original, dia de afligir a alma. O que significa isso? Podíamos ler Joel, dia de entrarmos em clamor, choro, pranto, rasgar os corações e não os vestidos, dia de jejum e súplica ao Senhor. Deus determinou esse dia também. É justamente o dia de nós considerarmos as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas prevaricações e chorar, lamentar, afligir a nossa alma diante de Deus. Porque a tristeza e esta aflição por causa dos nossos pecados que fazem estarmos separados de Deus, que nos separa de Deus, é que o homem acha a ocasião então para arrependimento. E chegando ao Senhor, reconhecendo, lamentando as suas transgressões e chegando ao Senhor com arrependimento, o que acontece? Alcançamos misericórdia. O dia é chamado dia da expiação, não o dia da aflição. Mas é um dia da expiação que requer primeiramente aflição, reconhecimento dos erros e clamar a Deus, chorar a Deus. A palavra em Lamentações, Jeremias: lança o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Exatamente isso, irmãos. São os nossos pecados, diz Lamentação, são os nossos pecados. E se não é misericórdia de Deus, já teríamos sido consumidos. É para nós lamentarmos, afligirmos a nossa alma, mas Deus não quer ninguém chorando na presença dele, ninguém de saco e cinza, não. Mas é preciso isso para depois vir a expiação, o perdão do pecado. Tanto que o dia é chamado de expiação, mas haverá perdão de pecado se houver arrependimento. E Deus está querendo não a aflição, Deus está querendo a nossa restauração. E era o dia então que depois de se afligir, chorar, lamentar, prantear Davi e a sua casa à parte, prantear o outro e a sua família à parte, todos pranteando diante do Senhor, é que viria então a unção, a graça de Deus para a consolação no perdão dos nossos pecados. Era o dia em que o sacerdote, sumo sacerdote, então oferecia o sacrifício de expiação do pecado de todo o povo, do pecado conhecido e do pecado não conhecido. E o animal era imolado, e o sangue, único dia em que o sumo sacerdote então entrava com o sangue da expiação no lugar santíssimo após o véu, e aspergia daquele sangue sobre a arca do concerto de Deus e sobre o propiciatório, e depois saía dizendo para o povo que estavam perdoados os seus pecados. Dia da expiação, que para nós vamos entender bem que devemos estar lembrando sempre que é o dia da morte de Cristo Jesus, dia em que Jesus entrou no santuário celeste, não terreno, porque ele não era Levi, ele era de Judá. Ele entrou no verdadeiro santuário, na presença de Deus, não com o sangue de um animal, um bode ou um novilho, mas entrou com o seu próprio sangue, não para perdão do seu pecado, porque não tinha nenhum, mas para perdão do pecado do povo. E chegando lá, o Senhor Deus disse: assenta-te à minha direita. E Jesus assentou-se à direita, e o véu do templo se abriu, se rasgou de alto a baixo, abrindo lugar para o então, até então pecador, mas agora redimido, poder entrar na presença de Deus. Antigamente o sumo sacerdote entrava e saía e abençoava o povo lá fora, mas em Cristo Jesus, na expiação pela morte de Cristo Jesus, somos convidados a ter ousadia, conforme está escrito em Hebreus 10, verso 19, a presença de Deus, com a consciência limpa, sabendo que não é pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Dia da expiação, para lembrarmos sempre que os nossos pecados levaram Jesus à morte, mas ao mesmo dia, na mesma ocasião e no mesmo fato, temos
algo que nos alegra, para comemorarmos o perdão dos nossos pecados e o direito de entrar na presença de Deus, pelo véu rasgado, pelo corpo de Cristo Jesus rasgado por nós. Tudo em figuras, irmãos. E tudo solenidade, que alguém pensa que é festa, na verdade é dias de comemoração, coisas importantes, até isso. Lembrar dos nossos pecados e buscar o perdão. Deus nos lembra disso. Que talvez se Deus não ordenasse, ficaríamos entendendo que estamos bem. Mas a palavra diz, faça isso. Porque nisso está a nossa segurança. E Deus colocou para o povo também. Mas continuemos, irmãos. Para encerrar esta parte que temos das solenidades, chegamos por fim ao verso 34. Uma nova orientação é colocada para nós, verso 34, quando se fala da festa dos tabernáculos. E a palavra é simples no verso 34 ao dizer, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Por 7 dias. O que era a festa dos tabernáculos? Nós lemos sobre ela, irmãos, no verso 40, aí mesmo, no capítulo 23, verso 40 em diante, quando diz assim, e ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí está. Imagine, cada um israelita morando nas suas casas, com as suas varandas, ou nos seus palácios, nas suas mansões, reis em palácios de mármore, granito, etc., ouro, deveriam sair das suas casas e, na laje, no quintal, em algum lugar, construir uma tenda e ali ficar morando 7 dias. O palácio do lado e eles morando na tenda. Ordem expressa de Deus. O que significa isso? Lembrando também, irmãos, que nós temos lá em Neemias, no capítulo 8, verso 14, quando a nação estava sendo restaurada fisicamente com as construções que estavam sendo feitas, e com Esdras ensinando o povo, e eles corrigindo o que estava de errado no meio do povo, no estudo da palavra, caíram nesta parte da Bíblia que diz, guardareis o dia da festa dos tabernáculos. E eles consideraram que não tinham guardado isso ainda. Passaram séculos e não estavam guardando os mandamentos de Deus, e um deles era esse, passou despercebido. E é quando então Esdras, com Neemias e o povo todo, cada um vai deixar a sua casa e construir então a sua tenda e ali habitar por 7 dias. Tempo em que ficavam também à disposição de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo ensinamentos e Deus abençoando-os de uma forma maravilhosa. Mas o que significa isto? Se formos agora para 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, não vem um ensinamento de Paulo e que precisamos lembrar sempre. 2 Coríntios capítulo 5, quando Paulo faz menção da realidade que temos hoje, um corpo, o nosso corpo, que é morada, é casa, é templo do nosso ser, mas é uma casa provisória. O verso 1 diz assim, porque sabemos que
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando do corpo, nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Depois nós vemos Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, verso 13, 14, 15, falando a mesma coisa, que enquanto estivesse neste tabernáculo, teria cuidado de ensinar o povo, sendo que o próprio Senhor Jesus lhe tinha já avisado que os dias de ser recolhido, os tempos da carne, do seu corpo físico, já estavam esgotando. Vamos entender, irmãos? Nós estamos, como o povo de Israel, numa peregrinação no deserto deste mundo. Eles vivendo em tenda no deserto e nós vivendo numa tenda, que é o nosso corpo físico. É um corpo frágil, passageiro, e que é tão somente para o tempo da peregrinação. Mas quando vier o arrebatamento da igreja, seremos revestidos de um novo corpo, um edifício incorruptível, imortal, para habitar com Deus nos lugares celestiais. E quando nós estivermos cheios de glória lá no céu, cheio de glória, magníficos em poder, como está escrito nos Salmos, que serão os anjos, porque seremos como os anjos. Não é para ninguém ficar olhando no espelho se admirando, nem ficar orgulhoso da formosura e beleza e poder que vai possuir nos céus. Ele tem que separar os dias para lembrar que ele era pó, que o corpo dele aqui nada mais era do que tenda, e que Deus sustentou-nos nessa peregrinação do deserto. E se estivermos lá, e quando estivermos lá, ninguém vai ficar orgulhoso, vai saber que ele tem um corpo glorioso, magnífico, poderoso, porque Deus o deu. O mesmo Deus que o sustentou quando ele estava no corpo de carne frágil, muitas vezes enfermo, e que também perece. É para nós entendermos isto. Esta é a festa dos tabernáculos. É também para nós nessa caminhada, que alguns já estão tão cheios de poder e graça de Deus, que até esquece que um tempo passado, ele era uma tenda bem rústicazinha, mas o Senhor veio para esta tenda e trabalhou nela tudo. Quando nós estávamos presos, com o nosso corpo contaminado pelas bebidas, pela droga, por isso, para aquilo, não sei lá mais o que, e veio Jesus, limpou a casa, tirou tudo aquilo que sujava, ainda que frágil ainda, e deu do seu Espírito, dando dons espirituais. É para nós cairmos em humildade, que nada somos, senão pó. Vaso, na verdade, de barro, onde a glória do que possa existir dentro não é do vaso. O importante é o conteúdo, a graça de Deus, o seu Espírito. Então temos também essa solenidade, essa comemoração, algo para lembrarmos sempre que não passamos de pó. E se há alguma coisa em nós de especial, de glorioso, é obra de Deus, na sua bondade e misericórdia sobre nós. Em nós não há nada, mas em Deus há tudo. Ele que opera todas essas excelências em nós. E assim estamos concluindo o estudo do capítulo 23, que fala de diversas solenidades, comemorações que o povo deveria cumprir de ano em ano, e que nós devemos entender, irmãos, toda solenidade, toda festa, toda comemoração nossa tem que de alguma forma se encaixar nisto aqui. E se nós não temos esses dias, vamos procurar um jeito de estar lembrando sempre, comemorando todas essas coisas, porque elas são para o nosso bem. Lembrarmos de diversos quesitos que Deus quer que lembremos. Na verdade, poderemos considerar que são 7 festas, considerando todas elas, tirando o sábado, que o sábado é uma coisa constante na própria solenidade estabelecida por Deus. 7, plenitude em todas essas colocações. Na Páscoa, nos pães asmos, nas primícias, no Pentecostes, na memória de júbilo, no dia da expiação e na festa
dos tabernáculos, das tendas em que o povo deveria estar morando, em que nós devemos estar considerando a humildade que deve haver em nós, porque tudo que há de bom em nós, na verdade, não é nosso, é a operação de Deus em nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. No próximo estudo estaremos continuando nos capítulos seguintes. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.